inverter essa grande matriz, eu preciso inverter a submatriz, o número K2 e a submatriz 3 por 3 que ficou aqui embaixo. Quem é essa matriz DIJ? Ela é menos K2 sobre, ômega 2, né? Ômega 2 é K2 só. Ômega 2 é ômega KC. Então isso aqui é K2, C2. O C2 cancela, menos K2 cancela o K2. Então morre o delta. Então essa matriz é menos KI, KJ. Que por sua vez é, quem é KI, KJ sobre K2 é o ômega. Então isso aqui é K2, o número vezes a matriz ômega. Essa matriz não é inversível. E aí, cara, falou, você não pode calcular a função de número do eletromagnetismo. Você não pode inverter essa matriz. Eu posso inverter lá, não posso inverter. E aí, o eletromagnetismo morre aí. O que mais ficou tão famoso? Isso tudo acabou aí. Então, lição o resto da vida para todos nós, de física. Sempre, mecânica quântica, não importa a física que vocês estejam fazendo. Se vocês tiverem um problema, tipo função de Green para resolver, aí vocês estão com a função de Green em cima da mesa para vocês inverterem. Na hora de inverter, não puder, é aplicando a simetria do problema. Tem uma simetria chamada simetria de Green. Então, o impedimento de inverter essa matriz, o fato de a gente não conseguir fazer o impedimento, só vou discutir mais na aula que vem, porque isso aqui está na raiz do eletromagnetismo, que é a chamada simetria de Calibre. Eu falei um pouco dela. Eu guardei esse problema para agora, porque senão a gente pode jogar a simetria de Calibre no momento que não ficar muito contextualizado. Aqui não tem como fugir dele. A simetria de Calibre te colocou contra a parede. Você agora tem que ficar cara a cara. Então agora a gente tem elemento para poder trabalhar bastante esse objeto. Porque a gente chegou num problema, não me passa. Eu não consigo inverter essa matriz. Então eu não consigo achar campo se eu conheço a carga. No problema dependente do tempo. Então o impedimento de se inverter esta matriz leva-nos a pensar, leva-nos a de inverter esta matriz. Significa uma singularidade. A matriz singular é a matriz não inversível. Então, botar singularidade no sentido da matriz não inversível. Singularidade. Na abstração. Nas funções Green. Vamos abreviar aqui funções de Green. Então, significa uma singularidade na abstração das funções de Green. Está indicando a presença simetria. Sempre a simetria. Simetria significa degenerescência. Na álgebra linear, a gente sabe o quê? Quando uma matriz, quando eu tenho um problema matricial desse tipo, se eu tenho, por exemplo, uma matriz atuando num vetor igual a um certo vetor constante, se essa matriz é inversível, esse sistema tem solução única e determinada. Mas se essa matriz não é inversível, a solução desse sistema é indeterminada. Ou seja, eu tenho infinitas soluções do mesmo problema. Dado x0, né? Se essa equação for homogênea e essa matriz for inversível, a solução é única e trivial. X só pode ser zero, se isso aqui for inversível. Mas se x não for, se n não for inversível, eu posso ter diferentes x dando a mesma solução. Então a mesma solução, a mesma fonte, se isso aqui for um x0 constante, o x0 dado fixo. Então, para o mesmo x0 eu tenho infinitas soluções.
Então isso significa que, em termos de função de grid, isso estaria significando O vezes G, ou seja, O vezes o campo, igual a uma fonte. Então, eu espero que, se esse objeto é inversível, dada a fonte, eu tiro o campo. Tá bom, eu tenho uma fonte, eu sei qual é o campo que ela gerou. Mas se esse problema não é inversível, é singular, então, para a mesma fonte, eu tenho infinitas soluções desse problema, porque O não é inversível. É uma degenerescência. O que significa infinitas soluções para o mesmo dado? Significa uma degenerescência. Diferentes soluções para o mesmo problema. Isso é uma degenerescência. Então, na álgebra linear, significa que eu posso passar de uma solução para outra solução, completamente diferente uma da outra, e a fonte é a mesma. Então, dado uma fonte, eu gero campos distintos. E eu posso passar de um para o outro, porque são todos dentro da mesma solução. Então, isso está dizendo que deve ter uma simetria. Diferentes soluções são geradas a partir de uma mesma fonte. Então, deve ter alguma simetria que diga, não, se eu passo de uma para outra, de outra para outra, são diferentes, mas o problema físico é o mesmo, essa simetria deve estar dizendo que eu devo ter uma indistinguibilidade. No fundo, é a mesma solução replicada de alguma forma. É esse que é o problema, vocês têm que entender. Isso significa uma simetria. Então, simetria, mecânica quântica é a mesma coisa. Quando eu tenho um átomo, um problema de um hamiltoniano degenerado, eu tenho diferentes autovetores associados ao mesmo valor de energia, eu tenho diferentes autoestados para a mesma energia, significa que eu posso passar de um estado para outro sem mudar a energia. Então, se eu passo de um estado para outro sem mudar a energia, isso é uma operação física muito diferente. Porque você mexeu na configuração, realmente você mexe na energia. Então, eu vou de uma configuração para outra sem gastar um tostão sequer. Ou seja, eu não gastei energia nenhuma. Então, mexer nas configurações sem alterar a energia, na mecânica quântica é isso. Eu posso passar, quando eu estou no nível 2S2, eu tenho oito estados degenerados. Eu tenho 2S2, 2P6. Então eu tenho dois átomos, dois níveis de energia na onda S, 6 níveis de energia na onda P, todos com o mesmo valor de energia, menos 13,6 sobre elétrons-volts. Então, diferentes estados com a mesma energia, isso significa degenerescência. Então, eu passo de um para o outro. São estados diferentes? São. Mas todos têm a mesma energia, a mesma coisa aqui. São soluções diferentes? São. Mas todas têm a mesma fonte. Então, isso significa que se eu tivesse uma solução φ, a partir dessa solução φ, provavelmente eu posso passar para uma solução φ mais κφ, onde O, k é zero. Então, eu posso passar dessa solução para essa, mas isso que está aqui, que transforma, que me muda essa solução para uma nova, é esse objeto que é anulado pela manutenção. Então, deve ter uma simetria. Então, um problema degenerado em física, então, um problema que eu tenho, eu dou uma fonte, eu deveria ter um campo só, gerando um campo elétrico. Não, eu dou uma distribuição e eu estou gerando infinitos campos possíveis correspondentes a essa mesma solução, significa que deve ter alguma simetria. Então, é isso que está acontecendo aqui. Se eu não estou conseguindo inverter isso aqui, eu estou com esse problema na função de tudo eletromagnetismo. Então, qual é a simetria do eletromagnetismo? Vou descobrir na próxima aula. É a simetria de calibre. Aonde que ela nasce, aonde que ela está, por que ela apareceu. E aí, como é que a gente sai dessa? Como é que Maxwell saiu dessa? Por que Maxwell ficou famoso? Porque a teoria dele não morreu aí, tá certo? Então, a gente vai parar por aqui. Eu passei um e-mail para vocês no domingo, organizando a agenda dessa semana. Então, sexta-feira eu ia viajar, mas não vou mais. Então, eu organizei assim, sexta-feira eu daria aula de 4 às 8 de um curso. Então, eu vou pegar as 2 primeiras horas, de 4 às 6, para eletromagnetivo. Então, eu vou fechar essa aula na quarta-feira. E na sexta, de 4 às 6. Aí, 6h30, às 8h30, eu vou pegar o outro curso de eletrodinâmica quântica. Aqui é a seguinte coisa. 4 às 6, na sexta. Semana que vem, então, nós não vamos ter aula. Então, semana que vem, dia 26, eu coloquei isso no e-mail de vocês. Dia 26, devido ao concurso do CPTF, eles pediram os auditórios de segunda até sexta, até de noite, porque a banda vai precisar ficar reunida depois da hora. Então, eu poderia até dar aula numa salinha pequena, mas eu preferi adiantar essa aula e dar um tempo para vocês estudarem também. Tem muita coisa, quem está estudando deve estar vendo que tem muita coisa. Quem não está estudando não está nem vendo, mas quem está estudando deve ter vendo que tem muita tarefa
muita coisa para fazer, tá? Então eu vou deixar vocês sentar, pensar um pouco, eu preciso pensar, certo? Discutir, tenta informar grupo. Eu já falei para vocês, fazer as tarefas do meu curso é muito longo, não dá para fazer sozinho. Quem quiser estudar sozinho não consegue. Eu sei, pela minha experiência entre extra, era a mesma coisa. Fazer curso sozinho não dava. A gente tinha que se dividir em 3, 4 para poder seguir o curso. Então a gente dividia problemas, dividia questões, eu estudava uma coisa no livro, o outro colega não estudava no outro livro, a gente trocava as informações, eu fazia um exercício, ele fazia outro, a gente trocava as soluções para poder levar o curso, porque senão são 5, 6 tarefas pesadas por aula, que podem levar uma semana para resolver e depois para os outros cursos. Então, a melhor maneira é fazer. O fato de não dar prova quase não significa não ter que estudar. Muitas vezes, acontece isso. Quem não dá prova, ninguém estuda. Mas só que lá na frente vai precisar. Então, eu não estou interessado se estuda, se não estuda. Eu estou conversando com vocês. Quem quiser aprender, não consegue aprender nesse curso sozinho. Tem que ser eu. Não vai ficar muito difícil. Tem muita coisa para fazer. Vocês veem que eu procuro fazer o que não tem no livro. Então, além de ter que ler certas coisas no livro, o trabalho grande é fazer o que eu faço em aula que não está nos livros. Eu tenho que procurar fazer, senão para repetir livro não tem sentido ter curso, basta ter um bom livro. Se o cara quiser ler o Graeber, vem ótimo, ler o Graeber todo. Isso é melhor que qualquer aula que eu dou. Só que ele dá o oficial. Tem muita coisa que na hora de trabalhar você não vai usar e ninguém vai saber fazer. Porque aí, livro tem esse problema. Livro te dá aquilo que já está certinho, te dá, muito difícil a gente, certas coisas que a gente aprende em livro, a gente vai usar na vida do dia a dia. Essas coisas a gente aprende na rua. Coisa importante a gente aprende mais na rua do que na igreja e na casa da gente, né? Então, a minha física é física de rua. Física de rua. Então, o cara tem que aprender na porrada, na rua, meio de pivete, tá? Eu sou o chefe da máfia, tá bom? Então, eu digo para vocês, é bom se reunir, formar grupo, para vocês trocarem ideia, aprender a discutir. Vocês vão ver, quando eu der a minha avaliação para fazer em aula, vocês vão ver que é preciso trabalhar ainda, tá bom? Então, eu só estou dando esse avisozinho, que aí semana que vem eu lidero. Eu acho que muitos professores vão liderar, porque não vai ter auditório semana que vem. Praticamente